Há virtudes que o mundo moderno mal compreende, talvez nenhuma seja tão velada em mistério e incompreensão quanto a santa castidade. Reduzida por vezes a mera repressão ou a um ideal inatingível, seu verdadeiro valor permanece oculto para muitos. Afinal, nós vivemos num mundo que afogou a pureza na lama da mentira, que chama a escravidão de liberdade e a virtude de repressão. Mas o Espírito Santo, mestre da verdade, nos revela sua dignidade incomparável, pois ele diz: tudo o que se estima não pode ser comparado com uma alma continente. Ou seja, nenhuma riqueza, nenhuma honra terrena pode sequer aproximar-se do valor de uma alma que preserva, por amor a Deus, a pureza do corpo e de espírito. Santo Efrem a chama a vida do espírito, São Pedro Damião a rainha das virtudes. Não é apenas uma negação, mas é uma afirmação poderosa da dignidade humana. É uma participação na própria vida divina. A castidade faz do homem um anjo, exclama Santo Efrem. Torna-o, como diz São Basílio, semelhante ao próprio Deus, que é um puro espírito. O próprio Verbo eterno ao vir ao mundo escolheu nascer de uma virgem, ter um pai adotivo virgem, ser anunciado por um precursor virgem. Percebemos que há aqui um mistério de predileção divina pela pureza que devemos contemplar. Contudo, Santo Afonso nos adverte com realismo. A excelência desta virtude é proporcional à ferocidade da batalha para conservá-la. O combate pela castidade é o mais renhido de todos, a vitória é rara, diz Santo Agostinho. E onde se trava essa batalha mais crucial? Não é primariamente nos atos exteriores, mas na cidadela silenciosa da nossa mente. Nossa carne é a arma mais poderosa que possui o demônio para nos escravizar. No entanto, é claro, é fundamental que conheçamos a dinâmica interior. Santo Afonso esclarece algo extremamente importante. A sugestão, ou seja, o pensamento impuro que surge, não é pecado, não em si. É tentação que, repelida, torna-se fonte de mérito. O perigo reside na deleitação e, finalmente, no consentimento. A malícia do pecado mortal consiste toda e só na má vontade, que se entrega ao pecado com claro conhecimento de sua maldade e plena deliberação de sua parte. Não há pecado onde falta o consentimento da vontade. Mesmo a deleitação involuntária, se a vontade não a aprova e luta contra, não mata a alma. Mas ai daquele que negligencia a guarda, que dialoga com a serpente da tentação. Se não procurarmos impedir a deleitação, ela se transformará em consentimento e aí sim matará a alma. E como proteger essa arena interior? É simples, guardando as portas. Santo Afonso dedica especial atenção à modéstia dos olhos. Como diz Jó, fiz um contrato com meus olhos de não cogitar sequer em uma virgem. Mas e por quê? Justamente porque o pensamento está intrinsecamente ligado ao olhar. O olhar voluntário e complacente em objetos perigosos é a faísca que acende o fogo impuro. Do olhar nasce o pensamento, do pensamento a concupiscência. Ensina Santo Agostinho. As primeiras setas que ferem as almas castas entram pelos olhos, adverte São Bernardo. Essa vigilância não é apenas para evitar quedas graves, mas para justamente preservar o recolhimento interior, que é essencial para a oração e a união com Deus. Quem já tem recolhimento de espírito durante a oração, que tome muito cuidado para não ser ver privado dessa graça, dando liberdade a seus olhos. A modéstia dos sentidos, especialmente nos olhos, não é um puritanismo estéril, mas a guarda necessária do templo onde Deus deseja habitar. É edificar o próximo pelo exemplo, pois pelo rosto se conhece o homem, diz a Escritura. É ser, como São João Batista, uma lâmpada que arde e ilumina, ou seja, que arde interiormente e que ilumina exteriormente. A modéstia dos sentidos é complementada pela prudência do coração, e aqui Santo Afonso é quando toda a tradição ascética insiste num ponto crucial para esta virtude específica, a fuga das ocasiões perigosas. Neste ponto, não há outro remédio senão fugir e afastar-se da ocasião. Certas batalhas espirituais se vencem resistindo. Esta frequentemente se vence retirando-se. Uma batalha que os covardes apenas vencerão. E isso inclui a prudência nas amizades. Mesmo aquelas que começam santamente. A afeição desordenada, mesmo que não seja imediatamente pecaminosa, pode tornar-se um laço, um impedimento à liberdade espiritual e uma porta aberta à tentação. Mas a luta não é travada apenas com nossas forças. Aliás, digo que minoritariamente com as nossas forças. Santo Afonso aponta os auxílios divinos indispensáveis. A humildade contínua, reconhecer nossa fragilidade e total dependência da graça. Invocar os santíssimos nomes de Jesus e Maria ao primeiro sinal de tentação. Pois, como ele diz, os nomes de Jesus, Maria e José possuem uma força especial para afugentar as tentações do demônio. A confissão, que purifica e fortalece. A sagrada comunhão, como diz as Escrituras, o vinho gerador de virgens, que nutre a alma com a própria pureza encarnada. A Virgem das Virgens, a devoção à Imaculada Mãe de Deus, refúgio seguro e auxílio poderoso. E a fuga da ociosidade. A mente desocupada é terreno fértil para o inimigo. O trabalho e a ocupação honesta são guardiões da pureza.
Por fim, existe ainda um chamado mais alto, um dom particular, a virgindade consagrada. Uma alma que, renunciando ao matrimônio terreno, se torna esposa de Jesus Cristo. Não é um caminho para todos, evidentemente, mas para aqueles a quem é dado. É um estado que configura a alma de modo especial a Cristo, o esposo virginal, e a Maria, a Virgem por excelência. Traz consigo uma liberdade particular para as coisas de Deus, sem impedimento, como diz Santo Afonso, e uma promessa de glória singular na eternidade. O voto de castidade, quando feito com discernimento e pela vocação divina, sela esta união esponsal e confere graças especiais para perseverar. É um ato de amor generoso que exige uma correspondência fiel e vigilante. A castidade, seja ela vivida no matrimônio, no celibato consagrado ou na viuvez, é mais do que a ausência de pecado, é uma virtude positiva, um reflexo da santidade de Deus, uma custódia do coração que o torna apto para a união divina. A luta, como bem parece, é árdua, isso é verdade. A fragilidade humana é real. Mas a graça de Deus é superabundante para aqueles que a buscam com humildade, que usam os meios que a igreja oferece, que fogem do perigo e se confiam à proteção da Virgem Puríssima. Preservar a castidade é preservar o templo interior para Deus, é preparar a alma para a visão beatífica, onde os puros de coração verão a Deus. E que, pela intercessão de Santo Afonso e da Rainha das Virgens, possamos compreender o valor deste tesouro e lutar corajosamente para guardá-lo intacto, para a glória de Deus e a salvação de nossas almas.